Olá, estamos iniciando a nova era do ContarPod podcast. O podcast ContarPod, ele traz a ideia de inspirar empreendedores, educar empreendedores, aprender conteúdos. Eu sou contadora, trouxe comigo Inara, expert na área de comunicação, uma advogada, Larissa. Então, estamos aqui reunidas para trazer conteúdos que possam inspirar empreendedores, ajudar na trajetória do empreendedor no dia a dia, naquela rotina, naquela forma de incentivar, que a gente sabe que empreender não é fácil. Então, a ideia aqui é unir forças para que o empreendedor possa encontrar, junto do podcast, algum formato de se inspirar e trazer de forma positiva para a sua empresa. Hoje é um dia muito feliz para mim, que estamos aqui reunidas, Inara, com sua expertise na área de comunicação, que vai trazer aí essa questão para para os empreendedores saberem lidar melhor com a comunicação, com a liderança, com os assuntos que envolvem a dor do empresário no dia a dia, juntamente com Larissa. Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou deixar que vocês se apresentem, que eu acho que nada mais justo do que a própria pessoa se apresentar. E espero que vocês gostem desse novo formato que nasce hoje, o Contar Pod. E a ideia aqui é a gente conversar hoje, um bate-papo, de forma bem descontraída, para a gente conversar sobre a nossa atuação e Nara falar um pouquinho da atuação dela, Larissa, para que vocês possam conhecer também da atuação dessas novas integrantes do Contar Pod. Sejam bem-vindas, meninas. A palavra é toda sua, Inara. Perfeito. Primeiro, que honra integrar, né? Ser mais uma das pessoas que vai estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do muito que a gente sabe, né? Que a gente aprende todos os dias. Eu entendo que essa nova era do podcast vai trazer muito sobre a dor do empresário, sobre como a gente pode conciliar as informações e as áreas de forma a facilitar o processo de comunicação, o processo de gestão de informação, a clareza das questões jurídicas e contábeis que a gente não pode deixar de Cuidar. cuidar, né, de se preocupar enquanto empresário, e acredito que vai ser uma troca muito, muito legal. Acredito que a gente tem muito a contribuir, porque muitas vezes as pessoas acham que jurídico, contabilidade e comunicação são áreas distintas, né? E não, estão mais conectadas do que nunca, na verdade. É verdade. Nos bastidores, a gente já estava ali conversando Sim, sobre. Já dava um bom podcast ali, né? exatamente. Sem a comunicação, a contabilidade não sabe, não apura, não externa aquilo na contabilidade, não consegue se planejar, não consegue atuar Mas o bem. empresário, né, falar da empresa demanda um aspecto multidisciplinar. É o jurídico, é a gestão, Perfeito. é a contabilidade. Então, a gente precisa trabalhar em uma só língua, né? Isso mesmo, isso mesmo. Alinhadas. Exatamente. E aí, Gil pediu para a gente se apresentar. Então, como um mini currículo, né? Queria ressaltar que hoje, atualmente, a minha atuação está associada a treinamentos e mentorias, muito voltado para esse universo da gestão, que a Larissa pontuou, e especificamente associado à comunicação, vendas e liderança. Eu comento que, dentro da engenharia de produção, eu aprendi muito sobre o planejamento, programação, execução e controle, e dentro dessa ordem de organização que todo engenheiro deve aprender, eu entendi que existe um elo que une cada fase dessas etapas, que é a comunicação e que é a venda de ideias, não somente de produto, de serviço, e o quanto que a liderança contribui ou não para a eficácia de todo esse processo. E aí entenderam que, enquanto estudante de engenharia de produção, eu gostava mesmo, era de me conectar com pessoas. Eu falei, olha, vamos unir os dois mundos. Vamos unir o mundo da gestão, do padrão do processo, com a lógica de desenvolver pessoas, capacitar pessoas, porque eu costumo dizer que a tecnologia vai avançar muito, mas ainda a gente vai precisar do olhar humano, do raciocínio lógico e da sensibilidade que só o ser humano tem, para que a gente possa ter ainda mais sucesso em todas as etapas, em todos os setores, né? Conte pra gente, Larissa, um pouquinho sobre a sua Perfeito. atuação. Eu sou advogada, hoje a minha atuação está com planejamento patrimonial, sucessório, reestruturações societárias. Minha advocacia hoje é uma advocacia consultiva em que eu trabalho com o preventivo do empresário,
uma forma de mitigar riscos, mitigar passivos e ter um olhar mais estratégico. Eu gosto de dizer um olhar mais macro, multidisciplinar, agregando a parte jurídica, contábil, de Perfeito. gestão e levando para o empresário esse tipo de advocacia. E atrelado também ao que você falou, um olhar mais humanizado. Não é Perfeito. porque estamos trabalhando com uma empresa, um CNPJ, mas todo CNPJ há Um um CPF, né? CPF por trás. Então, assim, a minha Sim. advocacia hoje é com o objetivo de olhar, né, a empresa além, né, além do CNPJ, além da operação, né? Perfeito, perfeito. Bom, e aí eu entendo que todo esse universo que nos une está associado muito à dor do empresário, né? Porque as nossas Sim. atuações são soluções que a gente apresenta para cada setor, para cada premissa que precisa ser garantida, para cada requisito que a gente precisa cumprir. E aí eu queria começar com o Ju, entendendo um pouquinho de como a contabilidade precisa estar unida com esse universo da responsabilidade empresarial. Porque a gente acredita, às vezes, que a assessoria jurídica, contábil, elas precisam resolver, mas o quanto o dono tem que ter em sinergia, né, com a contabilidade. Conte um pouquinho sobre isso. Perfeita. Muito boa sua pergunta. E assim, às vezes o empresário, Inara e Larissa, ele tá bem preocupado em vender, em colocar a receita para dentro da empresa, mas ele esquece um pouco de olhar para dentro, a burocracia. A burocracia a gente sabe, o Brasil, né, ele tem essa burocracia enraizada e não tem para onde correr. Então, assim, não adianta você vender e não ter uma comunicação clara com quem está gerindo, né? E aí chegar agora em 2026 e, olha, eu tive uma receita de um contrato que eu fiz e agora eu não sei como resolver. Gente, se passou, foi do ano passado, o balanço já tá fechado. E aí, o que que a gente faz? Bom, o que a gente vai ter que fazer é reabrir 2025, reapurar imposto. Você vai pagar tudo com multa e atraso, né? Reapurações, veja. Então, quanto é importante ter uma comunicação, né? Uhum. Com a sua administração, com a sua contabilidade, por mais que você não goste dessa área, porque tem gente que não gosta e é Sim. normal. A pessoa é muito resolutiva ali, vende muito, gosta da parte tecnológica, Resolver sabe? problemas, né? É Mas... muito girento, né? Faz a empresa ter receitas e tal, mas precisa ter essa preocupação do olhar fiscal, contábil, precisa estar tudo ligado, né? Perfeito. Então, fechamentos de boca, né, Sim, Larissa? e é muito comum, Ju. Eu até queria perguntar se é a praxe da sua contabilidade ver clientes em que o balanço é, real ele é diferente daquele balanço que o empresário faz. Sim, isso acontece muito. E isso é preocupante, porque a gente vem aí com a reforma tributária e tem muita coisa mudando. A distribuição de lucro que passa a ser taxada, é uma majoração, de imposto para quem é presumido. Então, agora, os olhares da Receita Federal não é mais em cima de só receita. Então, o balanço ele passa a ser extremamente importante nesse momento, porque ele precisa ser fidedigno. Eu preciso ter custos, despesas bem classificadas, Sim. respaldadas fiscalmente. E isso não era uma preocupação do brasileiro, mas tem que ser uma preocupação daqui para frente. Perfeito. Sim. Eu quero até ressaltar que, como nova empreendedora, vamos precisar ter um podcast exclusivamente sobre reforma tributária. Tenho muitas Sim. dúvidas, acredito que quem nos ouve também tem bastante dúvida sobre esse assunto, então a gente vai precisar da contribuição de vocês pra gente Garantido, aprender pode deixar. juntos, né? A nota já está preenchida. Pronto, Estamos estudando marcado. muito, Uhum. Inara, então a gente precisa contribuir aí Sim. com as dúvidas dos empresários. E a ideia realmente no podcast é isso, é essa troca, né? Sim. Eu estou estudando, eu faço uma mentoria de reforma tributária, mas às vezes eu contribuo com Larissa e vice-versa, e com você Perfeito. também, Com né? certeza. Vai trazer pontos, né, de debate que não estão sendo comentados, né, na mídia, né, nas redes sociais. Então, Essa Exato. troca aqui é tão boa. Em algum podcast que a gente gravou,
assim que acabou o podcast, eu comecei a falar com Larissa. E eu tenho uma tese, assim, assado. Então, assim, até as ideias vão fluindo. Sim, sim. Maravilha. Porque vai surgir muita tese com a reforma tributária. É tudo muito novo. Aí vem uma ideia louca de uma contadora, eu preciso de uma advogada para me dar, né? Sim. E somo, né? Levando em Suficiente. consideração que reforma tributária não foi batido o martelo, digamos assim. Sim. Tem muita coisa ainda que pode ser alterada, pode ser Pois é. revista, levando em consideração que ela começa em 2027. Tá Verdade, vendo? Pois é. verdade. Bom, Pra gente deu pra ter- perceber o quanto é importante, Exatamente. né? E a gente perceber como o nosso país ele é burocrático, Sim. né? Como a parte tributária realmente é um arcabouço Uhum. preocupante, né? Que merece e precisa ser debatido, ainda mais no meio empresarial. Verdade. Mas voltando, né, quando você fala do olhar para dentro da empresa, isso extremamente importante, porque não é só o de fora, não é só se preocupar em botar a receita para dentro, não. Senão você bota a receita para dentro, mas cresce desorganizado. Não adianta. Você vai crescer, mas você vai ter uma queda, vai cair. De algum jeito você vai cair. Ou um auto de infração, toda desorganização, todo modo errado como você cresce, tem um reflexo, né? Tem Exatamente. o pós ali. Então, o olhar para dentro, o cuidar do CNPJ, né? Eu falo muito sobre isso. O CNPJ é vida. Precisa cuidar do CNPJ. Precisa ter uma atenção para ver se sua certidão tá ok, se tem alguma pendência. Tem muita coisa mudando, principalmente para quem é simples nacional. Uhum. Agora, as exclusões não são mais anuais, ela tem mais frequência. Sim. Então, as pessoas que não estão pagando seus impostos em dia, a Receita tá passando lá o xizinho excluindo a pessoa de simples nacional. Porque agora a ideia realmente é o leão, ele tá com muita fome. Sim. Então ele vai precisar tirar isso de alguém, né? Alguém vai pagar essa conta. É isenção para quem ganha até 5 mil reais. Mas alguém vai pagar essa conta, gente. Fato. Não existe almoço grátis. Não existe. É isso mesmo. É o bordão que eu falo muito, utilizo muito na Sim. mesa com o empresário. Né? Perfeito. E aí a gente tá falando sobre essa questão, né, da nova estrutura, da ausência de estrutura, de planejamento. Eu queria saber, Larissa, de você, o quanto que isso se torna importante, né? Principalmente na era atual, que a gente não pode mais não falar sobre planejamento. Sim. Contribua um pouco sobre isso. Hoje eu percebo na prática, né, da advocacia que, infelizmente, o empresário ainda tem aquela visão de que o jurídico deve ser buscado no momento que há o problema. Risco. Em última Isso, instância, em né? última instância, exatamente. O empresário, ele não vê o jurídico como algo para ser antecipado, algo para ser Preventivo. algo preventivo, exatamente, como É sempre um corretivo, né? um investimento em que ele pode lá na frente evitar um passivo, que normalmente é o que ocorre quando tem um auto de infração, quando tem uma execução fiscal, quando tem uma ação trabalhista. É esse momento que o empresário busca o jurídico. Mas, assim, qual a intenção da advocacia preventiva? É levar ao cliente, ao empresário, que o jurídico, ele merece ser revisto como uma estratégia de longo prazo, né? Perfeito. E eu gosto de falar que essa visão de longo prazo é o que muda, o jogo do negócio, é onde difere o empresário do empreendedor, porque hoje qualquer um pode ser empresário, é abrir um CNPJ e dizer que é empresário, mas o empreendedor mesmo é aquele que tem o tino do negócio, que tem a visão estratégica, a visão de gestão, e como o Ju falou sobre a falta de reflexo entre o que ocorre na operação e na parte comercial, é algo que precisa ser dito, o óbvio, como a gente falou, porque, gente, o podcast começou nos bastidores. Então, exatamente. Então, precisa haver essa comunicação, que não adianta a empresa crescer em volume e não ter a maturidade, a gestão de informação, gestão, né? exatamente. Então, aquele empreendedor que tem a visão realmente do seu negócio, entende seus riscos, ele vai ver que o jurídico, contabilidade, gestão, é algo necessário para o futuro do seu negócio. O legado do negócio, né? O legado empresarial.
Perfeito. Você comentou algo sobre esse problema que acontece na maioria das empresas, né? Entre a ausência de alinhamento entre comercial, operação financeiro, enfim, as áreas bases da empresa, muitas vezes, cada uma tem a sua própria estratégia, né? E aí, quando a gente fala sobre gestão de informação, comunicação assertiva, quando a gente ressalta que o óbvio precisa ser dito Sim. mais de uma vez, é justamente para que a gente possa garantir qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do outro, mas até quando a minha responsabilidade impacta no seu negócio, no seu setor. Então, alguns líderes, muitas vezes, por isso que eu digo sempre, não tem como falar de comunicação sem falar de vendas e não falar de vendas sem falar de Precisa liderança. ter um ponto de interseção entre os Precisa ter, setores. exatamente. Então, essa lógica de se preocupar com a gestão de informação. Qual foi a mensagem? Qual é o canal que eu preciso registrar essa mensagem? A solicitação ficou clara para mim? Não ficou clara? A gente está reforçando isso com os nossos liderados? Acabou de ter a reunião com o empresário. A gente tem certeza que esse empresário vai passar para outra pessoa? Por que a gente não convida essa pessoa para participar dessa reunião, para encurtar esse ruído? Então, o nosso papel é sempre otimizar, né, esse tempo, garantir de que a informação vai chegar no lugar certo. Mas essa informação precisa estar coerente, né, com aquilo que foi realmente discutido, com as estratégias que foram levantadas, porque eu vejo muito, e por participar, né, de bastantes reuniões associadas a esse universo da estratégia, eu vejo muito o jurídico, a contabilidade passando as orientações corretas, mas o dono querendo centralizar essa informação. Ele já entendeu, o papel dele agora é levar para a base, mas isso tem um abismo, né? Até as outras pessoas, até a equipe compreender de fato o que, a partir de agora, o que deve ser feito, qual deve ser a preocupação. E aí eu queria entender de vocês, eu pedi para a Ju contribuir, o que você tem feito hoje, né? Para encurtar esses ruídos, para encurtar até a lógica de não me responsabilizar, e não, a culpa é da contabilidade que não orientou, né? Me Aham. conte. Tá. Excelente. Mais uma vez, o ponto que você entrou. E eu vivi isso ontem, por coincidência. Tenho feito algumas reuniões online, por questão de uma sinusite, uma doença aí, enfim, sinusite. E aí, ontem, né, um cliente, a gente acabou a reunião e aí eu precisava deixar claro alguns pontos. Por exemplo, o cliente achou, e aí passou para a funcionária dele, que a contabilidade ia emitir todas as notas dele. Isso dá em torno de umas 1.000 notas por mês, ou mais até, certo? Ele tem um sistema hoje que emite automaticamente e quer reduzir o custo e achou que a contabilidade estava dentro dos honorários. Eu disse, eu nunca disse isso que estava dentro, a gente não emite a nota. Aí eu falei qual é o papel da contabilidade e tal. Acabou a reunião, eu tenho feito isso já com outros clientes. Ata de reunião, Perfeito. onde eu deixo tudo registrado. Sim. Quais são os problemas da empresa? Veja, a empresa entrou para mim em 2026, mas ela vem com problemas de passado. Eu Perfeito. vou lá e reforço. A empresa está constando um prejuízo fiscal, assim. Tô dando um exemplo, né? Prejuízo fiscal assim, assim, assado. Por conta disso, eu não consigo nem distribuir lucro. E a realidade não bate com o financeiro, tá? Então, são coisas que a gente precisa deixar bem registrado para não ter reflexo na minha vivência, né? Na minha fase. Se eu comecei em 2026, eu preciso me proteger, Inara, Larissa. Né? Com certeza. Eu prezo muito por uma boa prestação de serviço, eu sou muito responsável. O que eu pego, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para fazer muito bem feito. Eu zelo pelo meu nome. E aí, eu me preocupo. Eu peguei um passado bagunçado, eu preciso deixar isso registrado. Porque Sim. se refletir agora, eu tenho de onde dizer, olha, tá lá, gente, a gente fez ata, eu avisei que isso poderia repercutir agora. Então, assim, a ata de reunião, eu acho que blindou bastante, Perfeito. sabe, a minha forma de trabalhar. E a contabilidade atualmente tem sido muito bombardeada, né? Sim. Qualquer problema de malha fiscal, de inconsistência fiscal, quando eu falo malha, às vezes é uma inconsistênciazinha que a Receita Federal apurou, né? Você informou um faturamento X, mas a Receita Federal identificou nas fontes pagadoras que era X ao cubo, por exemplo. Então, aí, os empresários sempre
A contabilidade não presta, gente. Mais uma vez, a gente volta para o assunto da comunicação. Se você não comunica para sua contabilidade que você faz aplicação, a gente ainda não tem bola de cristal, né? Exato. A gente E só é avisado com a hoje, Receita Federal quando faz os cruzamentos. Se você não me Perfeito. manda um extrato consolidado, só me manda seu extrato corrente, de conta corrente, eu não tenho como saber. Sim. exatamente. E hoje você falou de cruzamento de dados. Hoje a Receita Federal, ainda mais com a inteligência Artificial. artificial, ela está pegando as migalhas do passado, digamos assim, Uhum. dos últimos 5 anos. Então, assim, o empresário hoje, que ele não buscar voltar a sua visão Uhum. a utilizar da sua empresa de forma transparente, ainda mais perante a Receita, ele com certeza vai ter problemas de passivo fiscal lá na frente. Com certeza. Perfeito. E aí a gente queria adentrar com vocês no assunto de sustentação, né? Porque eu costumo dizer assim, que uma premissa básica da comunicação é a antecipação. E o resultado da antecipação é a sustentação. Na, Sim, na minha lógica, é muito sobre eu preciso garantir quais são as informações necessárias para eu cumprir uma tarefa, no final das contas, ou para eu, enquanto líder, direcionar alguém, né? No papel da liderança, eu preciso facilitar processos e desenvolver pessoas. Esse é o meu papel. Facilitar processos exige de que eu entenda, literalmente, quais são as informações necessárias para executar aquela tarefa. Eu preciso de alguma outra tarefa que o setor financeiro, preciso de alguma informação contábil ou jurídica que é importante para executar essa tarefa, eu fui atrás dessa, porque a gente também tem a mania de terceirizar, né? Ah, não, mas a contabilidade não me informou e você perguntou. É. Ah, mas o jurídico não me deu essa orientação. Você perguntou, né? Porque a premissa da antecipação é a gente, enquanto responsável, se preocupar literalmente. O que eu preciso saber, quais são os requisitos mínimos para cumprir essa tarefa ou não. E aí, essa sustentação é literalmente a gente garantir de que a mensagem foi clara, de que o resultado que a gente espera está claro, de que a forma de fazer ficou clara também. A gente faz isso com escuta ativa, né? Minimamente sim, falar, Larissa, você compreendeu o que eu acabei de falar? Você poderia me explicar com as suas palavras? É igual berçário, eu costumo dizer, sim. sabe? Lá a gente vai reforçar a criança. Agora você. A gente fala e a criança repete. Não é infantilizar o processo de comunicação, mas é literalmente entender que gestão de informação, todo mundo precisa garantir, não apenas quem está emitindo, ou nem, não apenas quem deveria talvez trazer a lógica da responsabilidade da informação, porque quando a gente fala de assessoria jurídica ou contábil, vocês entendem sobre o negócio. Então é óbvio que se você falar que é X ou Y, eu vou acreditar. Mas o quanto que a gente tem que se questionar, o quanto que é importante a gente saber. Aí eu queria entender na lógica de vocês. Essa sustentação, como é que a gente consegue garantir? Olha, eu tenho uma palavra que é perfeita para essa Uhum, questão, multidisciplinariedade. perfeito. É trazer à mesa, trazer à reunião um trabalho em equipe, jurídico e contabilidade. E Sim. ainda mais pensando em uma empresa, isso é necessário para refletir na parte da gestão também, na gestão de processos. Então, Uhum. quando você fala, aquela tarefa tem que ser, tem que ser Cumprir. cumprida, o que precisamos para a tarefa ser cumprida? Então, se aquela tarefa precisa de aspectos informativos jurídicos e contábeis, por que não um trabalho em equipe, a quatro Uhum. mãos? Perfeito. Encurtar mais essa relação, essa comunicação entre o Sim. jurídico e o contador. Eu acho que isso traz uma harmonia na Sim. prestação de serviço, Perfeito. tanto nosso, tanto como de vocês, e traz o melhor para a empresa, o Perfeito. melhor para o empresário. Maravilha. É, e essa minha mania de tudo voltar para a reforma tributária, né? Uhum. Quando você falou de multidisciplinaridade, eita, falei certo? Falou, perfeito. Multidisciplina, eita, enfim, Vamos isso aí. voltar. É, eu estava agora no evento na Câmara Municipal sobre destinação de imposto de renda, no finalzinho eu falo um pouco sobre isso, que eu acho que é importante frisar, e aí eu estava com um colega da sua classe, falando sobre a reforma, e óbvio, né, só puxei sardinha pro meu lado, né, eu dizendo, a reforma que tiver seu financeiro estruturado não vai sofrer muito, aí ele fez uma ressalva, né,
Aí ele, não, Juliana, precisa também ter um jurídico bem estruturado e um contábil estruturado. Eu diria para você que seriam os 3 pontos. Ele foi certíssimo, né? Eu só quis frisar lá no financeiro, mas o financeiro, o contábil e o jurídico bem Perfeito. estruturado passa bem na reforma tributária. Sim. E aí é isso que você está falando sobre essa multidisciplinaridade, né? Eu falei tudo. E quando fala em reforma tributária e agir de forma preventiva, trazer o Sim, planejamento, é, né, em pauta, perfeito. revisão de contratos hoje. A Sim, reforma tributária, ela vai começar em 2027, mas hoje a gente no jurídico, a gente já está buscando fazer um levantamento dos contratos com fornecedores sim, principalmente, mas também com os colaboradores, trazendo de forma mais uhum, segura, preventiva, já pensando em um cenário a médio e longo prazo, formas que a gente possa estruturar cláusulas que evitem sim, qualquer ônus, evitem uma maior tributação. perfeito. Então, assim, a reforma tributária, ela já começou. É. Mesmo que, mesmo que haja a possibilidade de haver mudanças, ela tem que ser, Ela começou no apagar isso. das luzes do ano Sim, passado, né? sim, Opa, vou taxar a distribuição de lucro, gente. exatamente. Exatamente, exatamente. E aí, queria fazer 2 perguntas para vocês, associado ao cenário, né? Esse novo cenário, se existe algum pilar, alguma dica, alguma estratégia que a gente precisa literalmente garantir. Quando eu falo desse novo cenário, é introdução da inteligência artificial, o que é que a gente precisa se preocupar, a própria reforma, a perspectiva de ter estrutura, não ter estrutura, ter um financeiro, um contábil organizado, manter esse relacionamento, perdão, com assessoria jurídica, com assessoria contábil, puxando para minha área, garantir essa gestão da informação, enfim, quais dicas vocês dariam? E no final eu vou contribuir também. Olha, para esse momento agora, eu acho que o mais importante é olhar para dentro do seu CNPJ e dar uma organizada no CNPJ, né? Principalmente essa questão financeira, eu bato muito nessa tecla do financeiro, mas um financeiro bem estruturado em que você faça bem essa separação de contas de pessoa física e pessoa jurídica, é muito importante nesse momento agora, começar 2026 de forma estruturada. Então, olhe para dentro da sua empresa, veja se está tudo organizado. O seu financeiro não é só um extrato. O extrato ele não reflete os números da sua empresa, né? Nem sempre o saldo que tem no seu extrato é o que você pode gastar, é o seu lucro, nem sempre é. Eu gravei um curso, inclusive está na Hotmart, meu primeiro curso aí para advogados, mas que eu vou gravar outros, mas que serve para empresário também, né? Justamente falando sobre a estratégia de você gerenciar o empresário que tem que gerenciar o seu CNPJ. Quem sabe do lucro, quem vai lançar a estratégia do lucro Uhum, é o empresário. sim, Não adianta deixar na mão da contabilidade, porque a contabilidade ela vai apurar os impostos, ela vai fazer a contabilidade, mas quem vai gerenciar o lucro, gente? Quem que é mais interessado do lucro da empresa? sim, É o é o dono, empresário. né? Uhum, Então, é tudo muito novo. Não dependam da sua contabilidade. Quando Larissa fala aqui de multidisciplinaridade, a gente precisa buscar conhecimento também. A gente precisa ir aprender sobre essas novas leis, da distribuição de lucro. Para quem atinge aí acima de 5 milhões, é a majoração do presumido. Tudo isso a gente precisa estar antenado, porque são vocês quem vão buscar soluções. É buscar um advogado para correr com a liminar, para não ter a majoração. É Isso. correr atrás de um advogado, de um contador, para ver uma estratégia para lançar a sua distribuição de lucro. É correr atrás de Inara para ver se a comunicação está fluindo bem na sua empresa, né? Que de repente você está correndo atrás da receita, mas você esquece de envolver outros setores. Então, assim, olhar para dentro da sua empresa nesse momento é fundamental para a sobrevivência. Eu acho que esse é o perfeito. ponto crucial aí para 2026. A gente está vivendo uma era no Brasil em que é um ano eleitoral, né? Perfeito. 2026 tem muita coisa para acontecer. Hum, Campanha, ano eleitoral, ano de Copa, verdade. muitos feriados. Como é que vive o empresário nesse momento? Sim. Pode ter certeza que a gente vive tremendo na base. A gente não Uhum. sabe o que é que vai ser da gente esse ano. E ao mesmo tempo que é um cenário de oportunidade para alguns, né, segmentos de Sim. negócios, Sim, é um cenário preocupante para outros, né? E a gente alinhar, eu acho que a palavra do podcast de hoje vai ser antecipação, né? Porque Preventivo. tudo preventivo, tudo que a gente analisa, tudo que a gente combina, é claro que o mundo é volátil.
volátil, né? E nem tudo sai conforme o planejamento. Sim. A doutora deve saber muito sobre isso. Mas a gente entende que, com um bom planejamento, a gente consegue ter e analisar contextos, né? Para facilitar, para organizar. Poxa, o que Juliana acabou de falar sobre finanças, como ainda tem pessoas que misturam, né? Finanças Sim. pessoais com A a da famosa empresa, confusão né? patrimonial. Exato, exatamente. E às vezes, pra gente que tá na área, é tão fácil, né? Tão comum. Por que não optar pela organização no primeiro momento, né? Aham, Mas eu costumo dizer que o retrabalho dá mais trabalho do que o trabalho inicial. exatamente. Né? Tipo assim, poxa, se você começar organizada, vai dar menos trabalho do que fazer lá na frente tudo de novo, né? Enfim, mas queria entender de Larissa também essa perspectiva de quais seriam os pontos essenciais, né, desse processo, olhando para esse novo cenário. Eu entendo que no primeiro momento é o empresário ele entender o risco do seu negócio. Então, a gente trabalhar com esse levantamento, a estratégia de pensar, esse negócio ele precisa de um planejamento em que busque segregar essa Uhum. operação, que busque um planejamento tributário, um, Sim. uma alteração de regime tributário que, apesar de, a um curto prazo, gerar um pagamento maior de tributo, mas pensando no cenário do longo prazo, ele gere uma eficiência operacional, Perfeito. uma vantagem concorrencial de mercado, por que não? Então, Perfeito. assim, trabalhar de forma preventiva, né, a Uhum. empresa fazendo planejamento, pensando na parte do melhor regime tributário, na Sim, estrutura societária perfeito. daquele empresário. Talvez o empresário hoje, como uma limitada unipessoal, Uhum. ela não seja estratégica. Talvez esse empresário ele busque sócios investidores e talvez seja um momento de mudar esse contrato social, transformando em uma sociedade limitada pluripessoal. Perfeito. Então, assim, Muitas dicas. é muita coisa a se fazer. E pensar também na questão dos contratos. Os contratos, Perfeito. como estão seus contratos com os fornecedores? Como estão Sim, com os colaboradores? sim. Há o CLT, há o PJ. colaborador PJ. Então, entender o cenário atual para a gente buscar um planejamento visando não só a reforma tributária, Sim. mas ao crescimento, à maturidade mesmo empresarial daquele negócio. Maravilha, maravilha. Você falando aí, né, eu lembrei também, existem muitas parcerias, Inara, que ocorrem em que na parceria não é formalizado. E aí, Uhum. hoje em dia, né, com distribuição de lucro sendo taxada, não tem mais como fazer esse pagamento de forma informal de parcerias. Aí fica Sim, uma dica. Esse seu parceiro pode ser um sócio seu. Aí ali sai uma distribuição de lucro formalizada, né? perfeito. Então, fica a dica aí, gente. Uhum. Estrutura societária tá valendo ouro hoje também, certo? Revejam como são as parcerias de Sim. vocês. De repente, um parceiro seu pode virar um sócio e fica tudo ali É, A- formalizado e Às estruturado. vezes, Ju, aquela estrutura, aquele CNPJ hoje, ele abrange uma operação tão ampla que talvez analisar um cenário de segregar aquela operação em sim, dois, três CNPJs. E aí eu trago perfeito. a conversa, o aspecto do planejamento patrimonial, da Sim, reestruturação societária, as famosas holdings, né? Que a gente fala muito hoje no mercado, e para buscar o quê? A eficiência mesmo daquela operação. uhum. E qual é a pauta que se comenta hoje com estruturas como hold? Pagar imposto. Sim, Mas talvez pagar imposto nesse momento seja interessante, porém lá na frente ela deu uma vantagem na operação, uma vantagem, como eu disse, concorrencial, Proteção, uma prote... blindagem. é, perfeito. eu não vou corrigir, mas vou falar que a palavra blindagem, a gente do jurídico, a gente não gosta muito porque leva à mesa, né, na Uhum. reunião do empresário, um cenário de que
ele pode tudo com aquele Sim, CNPJ. Então, é a gente verdade. gosta de proteção patrimonial, Ah, criar camadas, criar camadas. É Perfeito, verdade, criar perfeito. camadas, aprendi isso, é verdade. Fica Maravilha. mais distante para chegar Exatamente, Perfeito. até o exatamente, topo. exatamente. Show. E eu acredito que quando a gente fala sobre gestão, comunicação, eu costumo dizer que o empresário ele precisa se preocupar com 4 áreas: estratégia, processos, pessoas e inovação. Porque inovação Sim, não é só sobre tecnologia, né? Muito tem se falado sobre essa nova era da inteligência artificial, mas inovação é fazer algo que você já faz há muito tempo de uma forma diferente, Aqui é né? inovação. sim. Contar Exatamente. pode estar inovando com duas Muito integrantes. bem, pois é. E aí, dentro desse processo, é analisar como está a minha comunicação quanto à estratégia da empresa, faturamento, metas, clareza sobre valores, princípios, porque isso tangencia o comportamento, né? Tanto dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores e principalmente dos nossos colaboradores. Quando a gente olha para processos, o processo de comunicação, o processo comercial, o processo jurídico, o processo contábil, financeiro, administrativo, RH, enfim, a gente olha para cada setor entendendo quais são os principais processos daquele setor, como ele tem sido comunicado, onde ele começa, onde ele termina, quem é que garante, quem é que executa, né? Então, são muitas áreas dentro desse universo da gestão, mas que a gente consegue facilitar quando a gente compreende o que deve ser feito, como deve ser feito, qual é a frequência que eu faço, onde eu registro, né? Essa lógica Sim. de ter essa rotina de análise de cada área é muito importante. E aí, quando a gente chega para pessoas, tem uma perspectiva do desenvolvimento, né? E o desenvolvimento começa muitas vezes com clareza do que aquela empresa quer, onde eu consigo chegar dentro dessa empresa, como eu posso contribuir com as minhas habilidades, minhas competências, como os outros podem também contribuir para esse meu desenvolvimento, né? E entendendo que, óbvio, todo mundo precisa de aperfeiçoamento, né? Mas cada um consegue também contribuir de alguma forma. Eu costumo dizer em alguns lugares que eu passo que antes mesmo de ter o meu treinamento, precisa ter o treinamento do dono em relação à cultura, em relação a valores, em relação, inclusive, a como vender ou não, como garantir ou não uma premissa que é válida para ele, mas que o colaborador ainda não sabe. E no final, como a gente falou, essa inovação é um olhar criativo, né? É um olhar fora da caixa, é minimizar a resistência que Ju comentou lá atrás. Poxa, como é que agora a gente vai reabrir 2025? Né? Por uma questão de falta de comunicação. Então, volta à premissa da antecipação, volta à premissa de que quando tem um time, né, todo Sim. mundo andando Falando a junto, mesma falando a língua. mesma língua, todas as áreas, jurídico, contábil, finanças, gestão, com todo mundo conversando e entendendo, estamos aqui para um objetivo comum e quais são as responsabilidades de cada um para frente a esse todo, né? É o olhar macro, né? Como a Perfeito. gente estava comentando. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, que ele fala que o que não é medido Não não é é gerenciado. gerenciado. Perfeito. Então, assim, os famosos KPIs, né? Sim, perfeito. São necessários, são Essenciais, né? A essenciais gente precisa hoje. entender É, indicadores, controles, né? Não é exatamente. só sobre o que fazer, mas como eu faço, como eu me Sim, gerencio. sim. Eu costumo dizer nos lugares de vendas, né? Mudando um pouquinho o assunto, mas eu chego assim e pergunto sempre: para você, 10 ligações é pouco ou muito? E aí algumas pessoas não sabem dizer se é pouco ou muito. Ou dizem assim, rapaz, acho que é pouco, porque quando eu não sei quantas ligações eu fiz, isso é bom. Mas a gente precisa estabelecer, perdão, metas e indicadores claros para nossa equipe, Sim. né? Para que a gente entenda literalmente como eu devo fazer e qual é o número, a métrica que me gerencia, para eu entender se eu fiz um bom trabalho, se eu não estou fazendo um excelente trabalho, onde eu posso melhorar, né? E você trouxe a questão da cultura, né, Sim, empresarial. Para mim, cultura é o quê? É levar a equipe perfeito. qual a meta da Uhum, empresa, sim. qual o objetivo Objetivo, da né? empresa. E quando o Propósito. propósito, quando a gente fala empresa, é Uhum, empresa em que eles estão sim. inseridos. Então, Uhum. assim, se a empresa tem aquele objetivo atingido, todos ganham. Perfeito, exatamente. E assim,
sustentar Sim. esse objetivo, sustentar esses princípios na ausência do dono, né? Sim. Porque quanto mais a gente cresce, mais a autonomia a gente vai gerando para a equipe, né? Para as pessoas que fazem parte. E aí, a autonomia é diferente de independência. A autonomia é o saber fazer de acordo com princípios e culturas, regras estabelecidos pela organização. Independência é de acordo com os meus próprios Sim. princípios, eu sigo. E dentro da organização, a gente Perfeito. precisa, né? Ter essa autonomia, porque eu tenho a minha forma de fazer, talvez às vezes mais criativo do que outros, né? Mas que eu entendo que existe um limite. Existe Sim. ali uma regra que precisa ser cumprida no O final, né? aspecto objetivo e subjetivo, né? Exato, exatamente. Sinara, você fez tantas perguntas aí que se um empresário parar para refletir um pouco e tentar responder, isso ajuda tanto. Tá Inclusive, eu vendo? estava aqui só prestando atenção, porque assim, sou empresária também. E a Perfeito. ideia aqui é aprender com Sim. vocês. E a gente aprende, né? A gente contribui, mas aprende também, é uma troca. A ideia do podcast é isso, é trazer essa troca que eu também quero aprender. E achei muito interessante, assim, o formato como você trouxe várias perguntas. Faz a gente refletir. São tantos Eu Isso. insights, implemento né? isso na minha empresa, Exato. entende? Exatamente. E o outro ponto também que Larissa falou é sobre... Ai, você estava falando aí agora. Enfim. Ela comentou sobre... A gente falou de cultura, depois que a gente falou de cultura, você falou sobre garantia ou não garantia alguma coisa. Acho que foi esse. Enfim, saiu agora da mente, mas Nossa, agora é isso, a gente refletir, né, no nosso... Ai, lembrei, você falou dos capiais. Ah, que Sim. piais. Uhum. Os KPIs é fundamental para a gente tomar decisões, Sim. né? Às vezes, a gente não sabe, mas os números, eles falam. Perfeito. Então, eu criei, a pedido de um empresário, eu criei um quadro de KPIs e ele me disse quais KPIs ele queria Uhum. trabalhar. Na empresa dele, ele tem alguns produtos Uhum. e o pessoal que vende não estava acreditando em um produto. Achei interessantíssimo, mas ele é muito inteligente mesmo. Realmente. Uma pausa. Vamos voltar essa parte pra gente chamar KPIs. Hum. KPIs. E aí a gente pode traduzir isso como metas, indicadores e controles. Porque Pronto. algumas pessoas podem não entender, certo? Deixa mais. A gente vai Tava cortar certo, essa parte e aí você volta falando assim, olha, Larissa, você comentou sobre Perfeito. KPIs. É. E aí a gente... porque tem gente que não sabe o que é isso, Acho né? que viajou aqui no mundo da Aham. gestão. Exato. Então, Larissa, quando você comentou aí de KPIs, né? KPIs são os índices de controle que a empresa performa, né? Isso, a gente pode falar sobre metas, indicadores e controles, né? Metas, Essas indicadores métricas e controles. podem As ser métricas. isso, pode ser taxas. Em geral, um exemplo da gestão comercial, né? A gente fala sobre taxa de conversão, custo do clique, é Margem sempre de contribuição. perfeito, exatamente. Funil de vendas, né? Exato. Bom, Larissa, quando você comentou de KPIs, né, que são as métricas dos indicadores de desempenho da empresa, as métricas de controle, de resultado, um cliente meu pediu que eu montasse os KPIs, ele disse quais que ele queria, né? O pessoal de vendas dele não estava acreditando em um produto, e aí, muito inteligente ele, né? Juliana, monte assim, que às vezes a comunicação, Visual, né? não consegue passar para os demais, Isso. olha, esse produto, gente, a gente precisa apostar, mas precisa de mais, sabe? Pronto, os números foi quem falou Perfeito. pelo produto. Perfeito. Resumindo. Eu que sou advogada, eu concordo com isso. Com certeza. Montei lá os KPIs que ele pediu, gente. O produto que ele dizia que era o da empresa realmente era. Os números mostrou na margem de contribuição que a gente faz mensalmente, que a gente transforma lá os números no KPI. E aí a margem de contribuição desse produto sempre tá lá positivo, gritando. Então, assim, ele é o produto da empresa, entende? Exato. E aí, vendas passou a acreditar mais no produto, Isso. assim quanto, né? Sim. O cabeça da Perfeito. empresa. Veja como é importante a comunicação, Exatamente. os KPIs, os Esses- números e a contadora. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que esses indicadores chaves, né, como todo mundo gosta de falar, pode estar associado a resultado ou a desempenho, né? Porque se a gente faz uma tarefa, a gente quer um resultado. E se a gente se empenha ou desenvolve um processo, existe ali uma lógica de qual é o meu percentual de avanço, o que eu preciso estabelecer ou não. Então, quando a gente tem esses índices, esses indicadores claros, a equipe passa a autogerenciar, né?
Então, elas conseguem ter mais autonomia, porque não é só o dono. Veja o que você acabou de falar. O dono acreditava, ele não estava conseguindo transmitir. Quando a gente introduz, literalmente, métricas, a equipe passa a entender. Veja, não é mais o que eu acho, mas o Isso. que os números Os afirmam, né? Isso. Dados revelam informações, a gente costuma dizer. Então, a gente pode ter a melhor estratégia, posso defender esse produto com unhas e dentes, mas o que os números revelam é que o produto X performa melhor. Foi a estratégia que ele usou para traduzir a tomada de decisão dele. Perfeito. Porque isso que é o líder, né? A Perfeito. liderança, a maturidade do líder. Ele conseguir levar a equipe aquilo que ele decidiu. Perfeito, né? E de uma forma que faça o outro compreender, porque ele poderia insistir na comunicação verbal. Ele falou, não, eu preciso de algum artifício que Isso. comprove o que eu acredito, né? Compreender e sustentar essa tomada de Perfeito, decisão. E perfeito. aí vem a cultura novamente para a Exatamente. mesa. E Pra aí vem o fortalecer. alinhamento, né? Sim, É o sócio, sim, é o time de vendas e a contadora. Eu sou Perfeito. terceirizada. Eu sou, sim, né? claro. Eu tô lá uma vez por mês, mas eu levo os dados que ele me pede. Então, Perfeito. Juliana, eu quero assim, então o quadro de margem de contribuição dele não pode faltar. Sim. Mas como foi possível montar esse quadro de margem de contribuição que ele tanto quer para ele ver o produto dele lá brilhando, né? Aí meus olhos brilham quando eu falo, né? A gente implantou um conta azul bem estruturado, o financeiro dele. Eles já tinham, gente, todos os dados lá. Quando eu cheguei lá, eles tinham tudo. Será se tinham mesmo? Não tinha um sistema rodando. Sim. Hoje nós temos números fidedignos. Hoje ele consegue fazer uma reunião de resultado com o time de vendas para Perfeito. mostrar, gente, vocês performaram isso de vendas. Mas veja, nem sempre o que vocês vendem é o que reflete no financeiro, nem sempre é o que reflete no fiscal. E aí a gente começa a puxar, né? Quais foram as campanhas que a gente fez esse mês? É para mim. Pense numa reunião que eu saio satisfeitíssima. É participar de uma reunião de resultado, de ver assim, Perfeito. por mais que na área, Larissa, aquele mês não performou bem, mas ele tá tendo consciência, entende? Exato, Do que se passou exatamente. no mês. E eu Exato. acho que, mais uma vez, é a tendência para quem quer crescer de forma sustentável, sem surpresas, né, de auto de infração, de Receita Federal, porque não adianta, gente. A gente empreender e ficar com medo na Receita Federal, do Sim. leão, não adianta. O melhor é o quê? Organizar a casa. Isso Exatamente. Perfeito. é o fator fundamental, básico, bem feito. Maravilha. Meninas, foi uma troca rica, né? Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Como vocês podem ver, eu adoro conversar. Vai ser um prazer, né? Participar dessa jornada, contribuir junto com vocês. Queria já agradecer a Ju por estar nos proporcionando esse espaço, com né, Larissa? certeza, essa E- troca, né? Exatamente. Nossa, o Contar Pode agradece Ai, essa maravilha. retomada. Estou muito feliz mesmo do Contar Pode retomar, né? De uma Perfeito. forma estruturada agora, né? A gente falou tanto de estruturada, estamos Sim. aí estruturando o Contar Pode. E espero que vocês gostem dessa nova era do Contar Pode. Aproveitam, sigam a gente, contador_Ju Alcântara. Inara.curvelo, Inara com Y e 2 N's. Larissa Menezes. Perfeito. E o Contar Pod no YouTube, Contar Pod _podcast. Se inscrevam no canal que vai ter muita novidade, muito conteúdo compartilhado. E antes da gente encerrar, eu queria falar sobre destinação de imposto de renda, meninas, inclusive para vocês Claro. também. Claro. São honra. Estamos aí na temporada de imposto de renda, né? E dentro da declaração, para quem faz a declaração completa, tem um formato de destinar imposto de renda. Por que eu falo destinar? Na declaração vai estar como doação, diretamente na declaração. Muito embora é uma destinação, porque não sai nada do bolso da gente. Então, quem tem imposto a pagar, apenas vai ter a separação do DARF, a pagar do imposto, e uma parte do que você vai destinar. Então, você pode destinar até 6% do seu imposto a pagar. E a própria declaração, ela já preenche tudo, e ela lhe diz embaixo no campo, né? Quem tiver dúvidas, eu tenho até um vídeo, e eu vou fazer outro, mas de agora, de 2026, mas eu tenho do ano passado, de como é que faz essa destinação dentro da declaração. Para quem tem a restituir, realmente é ruim, porque vai ter que desembolsar, né? Muito embora a Receita Federal vai lhe compensar quando ela for lhe restituir. Então, dia 29 de maio, você vai ter o imposto a pagar dessa destinação. Aí, o que eu digo, né? Para quem tem a pagar ou a restituir.
Gente, qualquer valor que você destinar tá valendo, né? Quem ganha? A nossa população. Sergipana, aracajuana, as crianças, os adolescentes e os idosos, que vão para os fundos. Então, assim, é uma campanha que eu digo que é um ato de amor, né? E aí, para quem não gosta de pagar imposto, né? Pense que um imposto vai ser para o leão e o outro vai ser o imposto do amor. Perfeito. Maravilha, maravilha. Informação necessária. Estou Perfeito, compartilhada. perfeito. Então, até o próximo episódio, se Deus quiser, com a reforma tributária.